Bem, agora são 10 horas e 22 minutos. Como eu prometi, já está aqui o prefeito em exercício de Bela Vista do Toldo, Giovanni Machado, acompanhado da Daniele, que é assessora jurídica da Prefeitura. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos dois, né? A gente vai bater um papo, então, sobre esse período que o Giovanni assumiu a Prefeitura de Bela Vista do Toldo. Vocês sabem, é todo um contexto bastante conturbado, né? A gente teve, inicialmente, na Pater Filho, uma prisão do prefeito Adalmo Alberti. O vice-prefeito Alfredo César Dreyer assumiu o município, porém, quando foi desencadeada a Operação Mensageiro, na quarta fase, em março deste ano, ele também foi preso. Isso, Adalmo já estava solto, já tinha feito acordo de colaboração premiado, inclusive entregue parte desse esquema da Operação Mensageiro, apurado pela Operação Mensageiro, que levou à prisão do vice-prefeito, o Alfredo César Dreyer. Como manda o rito, né, o presidente da Câmara de Vereadores assume a prefeitura em casos como este. E é o caso do Giovanni, naquele momento, então, ele estava presidente da Câmara de Vereadores e ele, então, assumiu essa incumbência. Já são quanto tempo, Giovanni? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dinei. Bom dia, Estela. Bom dia. Agradecer pela oportunidade, Dinei, né, de hoje poder estar aqui, né, falando do nosso município, as coisas que estão acontecendo lá. Dar os parabéns pelo estúdio, não Obrigado. Conhecia, né? Prazer recebê-lo aqui. Prazer. Muito, muito bom. Pois então, a gente tem várias... Qual é que é a pergunta que você Eu te perguntei quanto tempo já faz 2 meses? Faz 3 meses. 3 meses, 3 né? meses. Só dá bom dia para a Daniele, agradecer a presença dela aqui também. Bom dia, Dinei, bom dia, Estela, bom dia, ouvintes, bom dia, principalmente, a nossa população lá de Bela Vista do Toldo, né? Isso. Provavelmente estão nos ouvindo. Sim, lembrar, né, que esse programa também está sendo transmitido pela Sim, Bela Vista sim. FM, a primeira rádio de Bela Vista do Toldo, né? Legal. Um abraço lá para todas as meninas e os meninos que trabalham lá com a nossa Bela Vista Exatamente. FM. São 3 meses, né, prefeito, eu sei que é pouco tempo para se firmar qualquer coisa, mas eu acho que é uma pergunta que todo munícipe lá de Bela Vista do Toldo quer saber, né? Como que está a situação da prefeitura, as contas, como que foi pego, porque o senhor pegou o bonde andando, né? Tava já uma administração ali. Qual que é o balanço que o senhor faz aí de como estava a prefeitura quando o senhor assumiu? Olha, Dinei, confesso para você que eu, como presidente da Câmara na época ali, ter essa notícia que vou pegar uma prefeitura, né, acordar e ter que pegar uma prefeitura, né, Estela? É uma situação bem complicada, porque você entra, você não sabe como tá, principalmente na situação que aconteceu, né? Você não sabe o que levou o acontecido, né? Então, foi bem difícil, né, até você conseguir acertar a tua equipe para você poder, né, dar um seguimento, né, dos trabalhos que seja... Justificando, complementando a fala do prefeito, não há nessas situações uma transição de governo, né, Ednei? Em situações eleitorais, como de costume, né, tem um prazo, a equipe vai, se inteira, e nessas situações não existe isso, né, como o prefeito falou, acorda prefeito, toma que o filho é teu, né, então, assim, realmente é muito complexo, porque até você chegar e entender o mecanismo, entender a situação econômica, entender o funcionalismo, vai um tempo, né? Formar equipe. A própria justiça, quando ela destitui, ela não oferece uma assessoria, não. nada, ela simplesmente manda seguir o rito, que é o rito político. Não somos oficiados de nada, né? Então a gente não tem nem o conhecimento formalmente de denúncias, enfim, nem do que levou, né? Só depois, com os habeas corpus, que foi se tendo esse conhecimento, mas como todo mundo, né? Claro. A gente não é oficiado, né? Então isso dificulta bastante o trabalho. Até a gente entender aonde estava o problema, onde existiu o problema e começar a trabalhar é bem complexo. Bom, a gente tem uma questão de contas, né? E que eu gostaria de entender como é que está a situação financeira da prefeitura diante de todos esses solavancos políticos que afetam, né? Refletem também, né, Giovanni? Afetou bastante, Dinei, né? Eu não tinha ido ainda, né, na rádio, não tinha nem vindo ainda participar do programa de vocês, porque eu queria, né, tá fazendo um trabalho ali para pagar as contas do município e trazer um número, né, com resultados já, né, Aniele? Então, vejo que nesses 3 meses deu
o fechamento de 2 meses, na verdade, que eu tenho aqui, segundo bimestre, terceiro bimestre, deu uma diferença enorme, sabe, Ednei? Que nós conseguimos fazer a diferença, eu não, a minha equipe inteira, né? Eu falo a equipe em conjunto, né, de pessoas, que tá dando certo, né? Os números são bons, né? Nós conseguimos economizar, né, em 2 meses, né, que está aqui, nos números estão nos mostrando, R$ 921.380,70 de economia entre mês de maio e junho, né? Em comparação com março e abril, né, que era o mês, né, do anterior, prefeito. Então, isso em decorrência do que, Giovanni? Olha, decorrência de várias questões, sabe? Que tipo de corte que você fez, por exemplo? Foi cortado, na verdade, questão de carro rodando para cima e para baixo sem necessidade, tá lavando uma máquina 3 vezes por semana, que isso não está acontecendo mais. Tem o pessoal, né? Que era terceirizado isso. Então, tipo assim, tem várias situações que acabou dando esse resultado, sabe? É que assim, acaba sendo um trabalho em conjunto, né? Até aproveitar a oportunidade de agradecer todo o secretariado, todos os servidores, que hoje a gente tem uma visão assim, que está todo mundo empenhado, motivado a mudar essa realidade. Então a gente está conseguindo esses resultados graças a um trabalho conjunto, não só da administração, mas de todo o externo, de todas as secretarias, de todos os servidores que estão tendo essa consciência, né? E a gente agradece esse comprometimento. A gente fez várias falas no início ali do trabalho, que o foco era esse, né? Resgatar a credibilidade do município. Como que a gente faz isso? A gente herdou, porque a conta é do município, não é do prefeito A e do prefeito B, né? É do município. Então, se foi feita lá no passado, nós temos que cumprir. Então, nesse primeiro momento... Tinha muita conta? A gente ficou até... assusta até essa economia, né? Porque a gente nem imaginava que o número ia ser tão bom, de tanta coisa que ainda Tinha empréstimos, isso? Não, são contratos assumidos pelo município, né? Em vigência, que eram onerosos. Questão de infraestrutura, questão de saúde, isso, todos num conjunto. Manutenção da frota. Então assim, a gente teve que ir honrando esses pagamentos, tinha bastante inadimplência desde o início do ano, contratos que não estavam sendo pagos, que acaba gerando, para o nosso município, que a arrecadação é baixíssima, é uma diferença enorme você dizer que deve 500 mil num fornecedor, né? E isso aconteceu. Então a gente teve que entrar, estava atrasado, a gente assumiu com a dívida, né? A gente teve que negociar, né? Teve vários contratos. Não que fossem coisas desnecessárias. Não, eram coisas só a gente não tem como falar se houve erro da administração ou falta de planejamento, né? Porque a gente não estava lá. Mas o fato a conta estava ali, era lícito, né? O contrato é lícito, nós temos que cumprir. Então, como nós vamos fazer isso? Né? Muita dessas despesas já estava empenhada, então isso... Então, aos poucos, a gente foi negociando, também agradecer também os fornecedores que também tiveram essa consciência, parcelaram dívidas e assim a gente foi indo, né? A questão do departamento pessoal também houve bastante cortes, principalmente ali da área comissionada, né? A gente fez vários ajustes. Era possível julgar. Sim, foi possível. E com isso tudo num conjunto, até no dia a dia de trabalho, né? Economia é como dentro de casa, né? É o dia a dia, você consegue Teve uma questão ali até que provocou ruído, que foi a questão de vocês pedirem o prédio da Câmara de Vereadores. Isso já se concretizou? A Câmara já arrumou outro lugar? Vocês vão usar o prédio lá mesmo? Que era a rodoviária, né? Isso. Na verdade eu resolvi, né, fazer esse pedido, porque até questão que já estava vencendo o contrato, né? Do prédio, né, ou da concessão de uso. Então, nós temos 4 salas alugadas que hoje as nossas 4 secretarias dependem dessa sala, né? E eu vejo que lá dá para nós fazer um centro administrativo para nós colocar, né, essas secretarias, né, agrupar elas lá nessa... E como a Câmara tem, né, o seu recurso que pode, né, pagar o aluguel, sai até mais em conta, sabe? Eu fiz as contas assim que esses R$16.500 que aproximadamente nós pagamos de aluguel, mensal, né? Mensal, né? Nós podemos enxugar isso, mais isso, sabe, Ednei?
Mas isso já se efetivou? Eles já saíram da... Não ainda, não ainda. Eles tinham dado prazo até 31 de julho, né? A gente... Então, houve conversas com a presidente da Câmara, até saiu burburos que estava havendo um desconforto, mas não é nada disso, né? A gente sentou, conversou junto, a princípio ela entendeu, ela também é vereadora e sabe da realidade do município, né? Mas, então, a gente acabou oficiando, formalizando uma conversa que já havia tido antes. Eles contranotificaram agora recente essa semana, né, pedindo um prazo. Isso ainda vai estar em análise, mas assim, como a gente fala, não é assim, nós vamos sair lá despejando a Câmara, não é isso, né? É uma ideia a mais para a gente tentar enxugar um pouco mais o orçamento, mas isso tudo ainda está sendo... Eles têm orçamento. Eles têm orçamento próprio. Que acaba voltando para o município, se sobrar, né? E assim, não só a economia, né, prefeito? A questão de centralizar o serviço público, né, Ednei? Hoje nós estamos, assim, com salas locadas em uma bem longe da outra, e às vezes é um serviço público interligado. Eu acho que para o cidadão ter um centro administrativo, onde ele possa pegar desde uma CND até seu bloco de notas, até agendar alguma coisa com algum secretário, está centralizado, isso também traz um benefício, né, na prestação do serviço público. Sim. Então, mas assim, é uma ideia, tá em andamento, agora a gente vai analisar o prazo que eles pediram, vai haver essa conversação. Eles pediram um prazo? Eles pediram um prazo, a princípio até para conhecimento da população, eles nos pediram um prazo de 2 anos, né? Mas isso ainda a gente nem... Isso foi agora, foi antes de ontem, acho. E, então a gente não chegou a sentar e conversar. Provavelmente vamos contra-notificar, né? E até tem uma questão ali que nós estamos mexendo também numa regularização, né, do prédio. Daquele né? prédio. E do Centro Eventos, que eles ficam junto, né? Então também tem isso para nós tomar posse e tal. É porque ali, aquele prédio, ele foi construído em terreno doado verbalmente, né? Pela família do município. Que virou os dois, né? Os que dois. É o Centro de Eventos e aí... Foi papo só. Isso. E foi construído o prédio lá e está lá o problema jurídico. Isso, Aí o município entrou com ação para tentar regularizar a posse, né? E esse processo está em andamento. Até agora a gente recente fez um acordo com a família. Então, assim, tudo isso pontua nessa decisão, né? E eu acho que, assim, a longo prazo, isso, como eu falei, não só a economia, a centralização do serviço público, a regularização da situação predial ali, tudo soma, né? O Centro de Eventos de Bela Vista do Todo, nenhuma cidade da comarca tem, né? É único, né? A estrutura que tem lá é muito boa. É única, né? E é preocupante, né? Porque está num terreno particular, teoricamente, né? É bem o que, né, a gente tem essa preocupação, né, de regularizar, né, porque esse processo já é bem longo, já vem se arrastando, né. Porque a gente está falando da Câmara, prefeito, como é que está essa relação sua com a Câmara? Porque eu acompanhei a sua trajetória dentro da Câmara e eu percebia uma sintonia do senhor ali, um bom relacionamento com todos, né. Agora mudou, o jogo virou, né, porque inclusive vocês eram bastante críticos ali nos últimos meses da gestão do Alfredo César Dreyer. Como é que está essa relação agora que o senhor não é mais vereador, né? No caso, é ainda vereador, mas está fora do cargo e está na função de prefeito. Vocês estão se dando bem? Não, eu acho que não, né, ali tem, né, a oposição tem, né, em todo que é Câmara tem posição, oposição, né. Hoje eu tenho, né, vereadores oposições meu, mas situação tranquila, né, tudo confortável. Os vereadores têm que, né, agradecer, né, a força que todos os vereadores têm dado, né, para o município, aprovando os projetos e tudo, né. A gente encontrou uma dificuldade jurídica mesmo ali, quando assumiu, falta de regulamentações, né. De repente o prefeito quer regulamentar alguma situação, não tinha lei para aquilo, então parece que a gente está num recomeço. Né? Parece que a gente virou uma página e nasceu de novo e vai começar do zero, né? Essa é a sensação que eu tenho. Então a Câmara está sendo muito importante nesse momento porque vários projetos estão sendo enviados, né, com o intuito de regulamentar mesmo a situação do município, né, situações, principalmente a questão do cascalho ali recente, né, prefeito? Nós temos uma dificuldade muito grande, né, que é a parte de material, sabe? Que a nossa extensão de estrada dá praticamente quase 3.000 quilômetros de estrada no município. E nesse trajeto todos passam ônibus escolar, que nós precisamos manter essas estradas para, né,
acabaram... E assim, nós hoje não tínhamos nenhuma licença ambiental vigente, né? Nós temos cascalheiro, temos a pedreira e no meu ponto de vista não podemos operá-la, né? Porque não temos licença. Então aí já começa o entrave, né? Porque é todo um contexto. Aí a gente formulou um projeto, né, enviou para a Câmara, de pronto eles já analisaram, né, já foi aprovado. Até porque depende do cascalheiro a manutenção das estradas. Isso, né? Então é todo um contexto, né, só que é um passo de cada vez, né. E o pessoal do interiorzão quer a estrada, né? Então, como o trâmite é demorado, né, para você regularizar, né, hoje uma cascalheira, eu fui atrás de recursos, Dinei, né, até onde nós se encontramos aquele dia lá em Mafra, né? Sim. Conversamos com o Jorginho Melo e o deputado Maurício ali junto e tal, aonde conseguimos R$1 milhão para o município, né? Onde 400 é para aquisição de pedra britada, pedra brita. Já dá um fôlego até a gente conseguir essa licença, né? Isso aí contando em caminhões pequenos, né? Vamos dizer, o caminhão que bascula mesmo essa pedra vai dar 1.000 e poucos caminhões de material, que supre a necessidade nossa agora no momento, sabe? Até tá regularizado, né? Hoje já está aprovada a lei, a gente já está iniciando os trâmites de cadastro dos interessados para fazer a concessão de uso, né? A gente poder viabilizar que o município corra atrás dessa licença, né? Mas tudo importante. Como que ficou a questão que justamente levou o Alfredo César Dreyer para a prisão, que é a questão da coleta e destinação do lixo? Como é que ficou essa questão lá? A princípio, o seu César havia rescindido, né, o contrato com eles e tinham com a Serrana e chamaram a segunda colocada. E quando a gente assumiu, estava a segunda colocada trabalhando. É a GR, não? Versa. Mas é que é do Grupo da Serrana. Isso, Grupo Serrana. Aí, logo em seguida, eles obtiveram sucesso numa liminar, né, onde propiciou o retorno da empresa para a prestação do serviço. E aí a gente recebeu a intimação da liminar e acatamos, né. Então, hoje, eles estão fazendo a prestação do serviço. Eles seguem fazendo... Embasado nessa liminar judicial. Nessa liminar, né? E o município continua pagando o mesmo valor. Isso que eu questiono. Porque, teoricamente, esse valor tem propina embutido, né? Eu questionei isso já, mas, enfim, é uma decisão judicial, né? Existem os trâmites lá dentro do processo que não convém agora a gente entrar nesse mérito. E essa é uma licitação que tem uma validade... Ela vence final do ano, né? Final do ano. Eu não tenho certeza agora, gente, de falar quando que ela vence. Vamos listar novamente. Assim, e mesmo assim, a Versa tem que estar, de alguma forma, impossibilitada de participar para vocês travarem ela. Só que esse é um processo administrativo que depende do município, né? Para declarar idoneidade e tal, né? Isso tudo a gente vai... Eu vejo que para nós vai melhorar muito, Dinei, até nessa questão, porque... Hoje tem o convênio com o Santa Catarina, né? Que já está fazendo essa prestação de serviço. Então não vai precisar passar por licitação, né? Hoje para nós contratar esse tipo de... O consórcio do Santa Catarina, os municípios que aderiram ao consórcio, eu acho que foi muito positivo, contribuiu muito para esse número aqui de economia, né? Porque os preços deles realmente são sempre mais baixos do que licitação normal. E a gente tem, assim, tomado por rumo. O que tem no Santa Catarina, a gente está só comprando no Santa Catarina, né? Onde tá conseguindo, né, visando sempre, né, o interesse público, lógico. Nem sempre o melhor preço é a melhor qualidade, isso a gente tem que tomar cuidado, né? Mas o Santa Catarina é um consórcio muito sério, né? Eles têm empresas credenciadas sérias, então até agora não tivemos problema com nenhuma prestação de serviço deles. E isso auxiliou muito nessa economia aqui. Principalmente, agora eles estão aderindo a gasolina, óleo, né, que está entrando. Tem mais a frota que a gente sempre tem um problema com a manutenção da frota, né? É um custo muito alto. Então, eles estão aderindo a esse serviço também, provavelmente futuro aí, daqui 1 mês, 2, a gente já consiga... Para nós é confortável isso tudo é né? importante. Porque a transparência, né? É porque o Santa Catarina é do governo. Nossa, é muito tranquilo. Então não é uma... Fica melhor, né? Sim, já consegue resolver tudo. Prefeito, preciso te perguntar. A gente não pode esquecer que o senhor está prefeito hoje por conta de erros muito graves cometidos por seus antecessores, né? Entre eles está o Adelmo Alberti, que foi o prefeito que teve que foi preso por conta das corrupções dentro da Pater Filho. Lá em 2020, quando o senhor foi eleito vereador, a gente teve ali um trabalho muito intenso, que até acho que eu elogiei nas minhas colunas,
por parte do Adelmo Alberti no sentido de formar uma frente ampla dentro da Câmara de Vereadores. Então, ele trabalhou intensamente para eleger 7 vereadores, né? O senhor está entre esses vereadores. Tudo bem, era uma outra realidade, era uma outra época. Eu te faço essa pergunta, dado esse contexto, que eu acho que tem uma grande relevância. O Adelmo hoje ele está solto, ele está lá em Bela Vista do Toldo, e a cidade é muito pequena, todo mundo se encontra, como é que está a sua relação hoje com o Adelmo? Independente da questão da prefeitura ou, inclusive, com a questão do fato de o senhor ser prefeito. Entendeu a minha pergunta? Entendi, né? Primeiro, Ednei, eu fui 4 vezes candidato a vereador, né? A primeira vez eu saí pelo PSDB, pegando 70 votos. Segunda vez, pegando 101 votos do PSDB. Aí eu mudei de partido, fui pro PMDB. Né? Achava que lá eu estava mais confortável, hoje é MDB, né? Na época era PMDB. Onde eu peguei 158 votos, que não consegui me eleger de novo na terceira vez. Na quarta vez eu fui teimoso, eu disse, eu quero ajudar, de alguma forma ou outra eu quero ajudar o município. Fui candidato, onde eu peguei 170 votos. Então, se eu entrei hoje como vereador, não foi mérito de ninguém, foi meu mérito. O senhor não deve nada para ninguém. Entende? Uhum. Então, e a minha relação com o Adelmo, viu? Ele, particularmente, não fez nada contra mim. Eu, né? Cada um responde pelos seus atos, né? Até nem queria mexer nesse assunto, porque, tipo... Mas ele não tem nenhuma ingerência lá dentro da prefeitura, isso não. Até desde que eu assumi, né? Eu falo publicamente, nunca conversei com o Adelmo depois que eu assumi a prefeitura, e até que para ele também não é bom, ele está proibido, né? Então a gente tem que ser, né? Eu acho que essa pergunta ela é muito importante, ela precisa ficar bem clara até para a população entender claro, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E ali o município, como o Dinei falou, é pequeno e sempre dá os encontros e tal, mas não, eu com ele não temos conversado e não podemos conversar, né? Eu acho que... né, claro, é uma coisa que não honra nem um pouco a cidade, né? A cidade é muito aprazível, muito gostosa, tem um povo muito acolhedor. Mas ela hoje é o epicentro de um escândalo estadual, né? Sim. Isso também a imagem da cidade precisa ser reconstruída. Triste isso. Ontem até a gente teve lá perto de Blumenau, lá em Timbó, numa reunião lá do consórcio intermunicipal para viabilizar esses licenciamentos via município, um projeto bastante importante, mas essa impressão que se fala que é de Bela Vista, né? Se chega e se fala que é de Bela Vista, já tem aquele, né? Sei lá, aquele bloqueio ou aquela... Bela Vista, Major Vieira, é triste. E a gente precisa mudar isso. E é essa visão, até queria aproveitar a oportunidade e parabenizar o prefeito, porque ele está tendo essa visão assim, ele procurou montar uma equipe técnica, né, que está fazendo um trabalho mais técnico do que político, e isso é muito importante nesse momento, porque o objetivo hoje é realmente virar a página, né, resgatar essa credibilidade do município, como se falou, um município acolhedor, um município que tem tudo para ir para frente, né? E isso ficar no passado e a gente fazer uma nova história, né? E vocês, passo. Sim, e vocês sentem uma resistência no sentido de conseguir recursos do governo federal, do governo do estado para o município, considerando essa impressão que ficou, que não foi, que certamente não é positiva? Olha, eu vejo até o senhor teve com o governador, né? Eu vejo que... Para mim, hoje, né, assumindo como prefeito, nessa parte não está sendo dificultoso, vamos dizer, né? Porque eu tenho uma relação muito boa com o deputado Maurício Goulart. Que esteve lá, inclusive, né, quando você tomou posse. Até, né, ele é de casa, né? Então, ele tem um acesso, né, com o governador, que isso ajuda muito, né, nessa questão, sabe? E para federal, né, eu trabalhei com um deputado, que é o Fábio Choquete, que ele está mandando, né, recursos, está contribuindo com o município, né, pela votação que ele pegou. E até queria citar aqui, Dinei, uns trechos que ele mandou uns recursos para fazer um cascalhamento desses trechos, sabe? O Fábio Choquete. Fábio Choquete, Então, tem um recurso que está quase sendo concluída a obra de recuperação malha viária, trecho 3, Ribeirão Raso e Serra do Lucindo, né? Que está quase na fase final, e também vamos liberar um trecho de 477.500 de recuperação malha viária, que é o trecho 5, Rodaria de Cima, né? Então,
já o pessoal do Rodaria aí vão ser beneficiados com esse recurso. E ali a questão do recurso ali com o Jorginho Melo, que nós combinamos aquele dia lá, dele pediu o recurso e ele nos atendeu, que é esse R$400 mil, que é para aquisição de materiais, e 600, né, para a infraestrutura. Nós queremos dar uma revitalizada naquelas rua central, né, dar uma repaginada não tem nem cidade. Pintura mais, né, tá tudo apagado. Pintura de asfalto e tal. E vamos torcer para que saia a 477, né, que então, favorece muito Bela Vista também. Né? Eu acho que nesse governo vai ser feito e eu acho que vai ser breve. Aquela questão que deu atrito ali entre a Câmara e o ex-prefeito Adelmo, até com relação àquele empréstimo que ele queria fazer para revitalizar as ruas, depois ele veio com uma história que aquilo ali seria feito a fundo perdido, que viria um recurso, que era fazer ciclovia, melhorar várias estradas. Vocês têm notícia disso? Não, eu estava tendo na Câmara, quando foi aprovado, né, o projeto ali para esse empréstimo, era 6 milhões, né, na época, todos os vereadores votaram, né, a esse projeto, e ali falava no projeto que se contratasse todo esse valor, né, para fazer essas ruas, né, ali, asfaltar essas ruas, dar uma contrapartida da prefeitura e tal. Mas, na verdade, não aconteceu. Vai ser usado uma grande parte ali, eu acho que não me lembro o número exato, 700 e poucos mil reais, que vai ser contrapartida nesses trechos também aí, sabe, que está sendo feito. E foram adquiridas máquinas agrícolas com esse valor? Sim, não, foi adquirido máquinas, caminhões e... Né, vocês estão bem servidos de maquinário? Hoje a estrutura de obras, Secretaria da Agricultura, está bem estruturada. Hoje a nossa grande dificuldade é o material cascalho para nós trabalhar. Que daí precisa do britador. Precisa, Hoje nós temos o britador também. Que ele, nossa, é uma mão na roda para nós. Só que tem essa entrave do cascalheiro, que é mais complicado. Eu queria entender, se vocês puderem me ajudar a entender, principalmente a doutora Aniele, a questão de como que fica a questão jurídica ali envolvendo a função do prefeito, porque a gente está tendo, as câmaras de vereadores têm tomado atitudes diferentes em casos muito semelhantes, inclusive, né? E no caso de Bela Vista, a gente tem uma situação muito parecida com aqui de Canoinhas, que o prefeito renunciou e a gente teve o vice assumindo, mas preso também, né? E aí, então, aqui no caso teve nova eleição e tal. Como que está a situação hoje lá em Bela Vista? O Alfredo César Dreyer está de licença? Licenciado até 10 de setembro. E depois disso, o que deve acontecer? É difícil a gente falar, porque daí a Câmara aqui vai tomar as providências, né? Ela pode estender ou iniciar o processo de cassação. Ou iniciar o processo de cassação. E nesse caso, seria nova eleição? Nova eleição. Nova eleição, né? Mesmo estando aí um ano e pouquinho indireta, né? Eleição indireta daí, como foi em Papanduva. Acreditamos que seja, né? Vamos ver o que como que a Justiça Eleitoral também vai entender, né? Porque aqui foi direto. Porque é uma situação muito peculiar, né? É uma situação nova. Eu acho, assim, falta praticamente um ano para a eleição, né? Como que o tribunal vai entender isso também, não sei, a viabilidade. E comentado aqui, claro, não sou um jurista, mas o que eu tenho visto são diferentes decisões tomadas com situações muito semelhantes, exato. Né? Vejo o caso de Três Barras e Major Vieira, que é muito semelhante, né? Eles estão tomando decisões diferentes um do outro. E já está sendo questionado juridicamente pelas defesas dos prefeitos, inclusive. Sim. Agora, Aniele, se você puder me esclarecer, o que mudaria em relação a Canoinhas, que teve eleição direta nesse caso? Por causa do período? Aqui houve a cassação do vice, né? O prefeito renunciou no acordo de eleição dele e houve aquele processo de cassação do mandato do vice, né? Daí teve eleição. Que foi extinção de mandato, não foi cassação, né? Exatamente, foi extinção. Mas também poderia se extinguir o mandato do Alfredo César, aí teria uma nova eleição. Nova eleição. Direta. Direto. Pois é. Então, já tinha passado 2 anos, né? Até 2 anos, acho que faz a eleição. Essa era uma da regra antiga. Aí, pelo que eu soube da reforma eleitoral, era para ter uma eleição nova a qualquer tempo. Sim. Agora, eu não entendo como que Papanduva fez a eleição indireta. Indireta, né? Pela Câmara de Vereadores. E acho que também aí entra uma questão de que se ninguém recorre, a justiça não se pronuncia, né? Tem que ser provocada por alguém, né? Hoje a nossa situação jurídica o Giovanni é o prefeito interino significa pode ser até hoje, né?
também há, e não podemos excluir a possibilidade do próprio César conseguir um habeas com direito ao retorno ao cargo, por exemplo, de Lages, né? Então, é tudo muito incerto, né? Não temos como... Isso é ruim. Ruim, É ruim. muito ruim. Você não consegue fazer um trabalho a longo prazo, um projeto, né? É difícil, mas... É que tudo muda, né, Dinei? Tipo, hoje, como eu entrei lá, como que eu ia trabalhar com uma equipe, né? Eu tive que trocar algumas, né? Para você montar uma equipe, pra você tocar, né? Algumas peças. Assim, é uma situação bem legal de comentar, Ednei, em relação ao funcionalismo público. Com toda essa economia aqui de quase R$1 milhão, está contabilizado que ainda a gente concedeu a todos os quinquênios que estavam em atraso, inclusive aqueles períodos suspensos pela 173, né, que houve recomendação do Tribunal de Contas para contabilizar. A gente colocou tudo em dia. Hoje os servidores não têm nenhum passivo com quinquênio. A gente ajeitou várias situações funcionais, por exemplo, hora extra, adicional noturno, que não recebiam, né? Então, assim, com tudo isso, ainda conseguimos a economia, né? Então, se fica se perguntando mesmo, né? Aonde estava o problema. E deu ali, acho que 3,5%, né, de impacto na... Tem questões que ainda precisam ser, né, mais bem esclarecidas. Acho que Bela Vista do Todo é uma das cidades onde tem que se passar muita coisa a limpo aí com relação ao que aconteceu, né, e o que é possível fazer a partir de agora, né? Hoje eu penso assim que é inevitável, até já comentamos isso com o prefeito, é uma reforma administrativa urgente, né? Os salários são muito baixos, não motiva você realizar um concurso público. Hoje nós temos defasagem enorme de profissional, né? Então hoje, a gente abrir um concurso hoje, eu tenho certeza não há motivação de participação, porque os salários estão muito defasados, né? Então uma reforma hoje, só que também uma reforma na condição de interino também é complicado, porque exige um tempo, exige um estudo, né? Mas é o plano, né? A gente trabalha nessa reforma, plano de carreira dos professores do magistério também, a gente já está conversando com eles. Então, e um passo de cada vez, né? A gente tentando regulamentar o que precisa e com isso, também ainda a gente pagou esse mês uma primeira parcela do 10º, né, prefeito? Quase R$500 mil, né, que foram injetados aí na economia local. Na saúde ali, Ednei, eu queria, né, também passar para a população, quando a gente pegou ali, quando nós assumimos a prefeitura, uma dificuldade muito grande no transporte para os pacientes, que eles estavam viajando com um Uno Mille, não desmerecendo o Uno, né, quem tem Uno e tal, mas para viajar daqui para Florianópolis. Mas acho que eles concordam com você. Ir para Florianópolis, levar um paciente, né, e é cansativo. Difícil, né? Voltar no dia. Não dá. Né? Então o que eu fiz? Quando eu entrei lá, tinha a Toro, que era o uso do prefeito, tinha a Fiat Toro e tinha também o Polo, né, eu mandei, né, que mandasse para a saúde, né, esses carros, não cheguei nem a andar e tal, esse aqui vai para a saúde. E daí também vi que a necessidade era maior, onde nós fomos atrás de alugar, né, 5 carros para a saúde, que hoje hoje é mais viável, né, até pela questão de manutenção, já escapa um pouco de oficina, pneu, seguro, carro rastreado, né, então onde nós alugamos mais 5 carros para a saúde, né, então, e daí conseguimos mais um também, né, que teve recurso de um deputado aí, que também foi mandado para saúde. Então nós mandamos em 3 meses, mandamos 8 carros para a saúde. Então deixamos bem equipado, né? Interessante. Bom, deixa eu agradecer ao pessoal que comentou, dando bom dia aqui, a Márcia, a Clarice, nenhuma pergunta específica, mas muita gente comentando, né? Um ótimo dia para vocês, bom trabalho aqui, o Nando, a Maria também comentando aqui, obrigado gente pela parceria, obrigado. Quem que está aqui comentando é o Leonardo, obrigado Leonardo. Tem mais alguém aí, Stella? Não, em relação ao assunto não. Mas manda bom dia para quem deu bom dia pra gente. Vamos mandar bom dia então para o Joércio Burgati, o Patrick Sumakoski, a Laura Paulo Almeida, Norberto Schroeder, o Ademir Alves, bom dia, a Eliane Cornelzin, bom dia também para o Lenoir Dranca, para o Alceu Carvalho, a Denise Camargo, o Antônio Irineu Paulucci, o Jefferson Dreyer, a Paula Estavas, a Marilza Langer, também o pessoal lá do Recanto do Véio. O Mauro, né? Lá do Mauro, né? Um abraço é do Mauro, né? O Recanto do Véio, né?
Mas é Canoinhas, né? Não é Canoinhas. lá, né? É. Abraço pro Mauro lá também que tá assistindo a gente. Bom, queria agradecer imensamente o prefeito em exercício, Giovanni Machado, por ter aceitado conversar com a gente hoje aqui, né? Prefeito em exercício de Bela Vista do Toldo. Agradecer também a Aniele por ter participado e contribuído com a entrevista. E dizer que a gente está de portas abertas e gostaria muito de acompanhar, né, tudo o que acontece lá. Bela Vista do Toldo é uma cidade que a gente tem um carinho imenso, até porque está lá nossa Bela Vista FM, que transmite o nosso programa, né? E também toda a população que a gente gosta muito, que a gente sempre está aí acompanhando de perto, tentando acompanhar de perto para também fornecer, né, o noticiário, trazer notícias aí da cidade para que eles fiquem bem informados. Obrigado, prefeito. Só tirando um pouquinho mais do teu tempo. Pode falar. Eu queria deixar, né, o povo tá sabendo, de uns kits metálicos de ponte que eu consegui em Florianópolis, na Defesa Civil. São 15 kits, né, então isso vai beneficiar bastante, né, os nossos agricultores. E, né, Esse é o que é? Ponte? Esses kits, na verdade, foi feito daquela ponte Ercílio Luz, que foi retirada e tal, e foi feito, esses kits foi doado, né, estão cedendo para os municípios. Para fazer ponte em pequenos córregos. Daí eu tive a semana passada numa agenda lá na Defesa Civil, fui muito bem atendido lá e, né, eles vão ceder para o município. Legal. Mas, Dinei, quero agradecer, né, pelo convite, desculpa não ter vindo antes, eu queria ter uns números mais certos também para poder estar passando para a população. Quero agradecer e né, a Estela também, sou teu fã. Muito obrigada. E, né, quero agradecer o jurídico lá, né, da prefeitura, que estão dando suporte. Deu para fazer? Deu. Se não deu, pergunto para ela. Gosto de consultar o jurídico. Mas obrigado, Dinei, né? Imagina. Obrigada a vocês. Niele, obrigado e seja sempre bem-vinda. Obrigada, Ednei. Obrigada, Estela. Eu acho bem importante nessa comunicação chegar a informação que às vezes não chega lá na população, né? Principalmente esse trabalho administrativo. Então é um momento bem importante para a gente estar aqui divulgando todo esse trabalho, que ainda é pequenininho, né, 3 meses, mas a gente já fica bem feliz, né, prefeito, se a gente contribuiu até aqui com esse resultado. Então, o sentimento de gratidão e realmente reiterar a gratidão a todos os nossos servidores, porque isso não tem preço, né, a dedicação e o comprometimento de todos. Só uma última participação aqui, o ouvinte está pedindo para dar uma atenção lá para a Serra dos Borges, que está intransitável lá. Então, o prefeito anota aí na sua agenda Isso, questão da Serra dos Borges, né? E também, aqui a Rosane está perguntando, né, sobre a situação dos cães de rua. Pergunta a Giovanni se tem alguma solução em vista. Esse é um problema que tá, é incrível, né? Em todo lugar, Três né? Barras é um problema sério, Canoinhas é muito sério e até Bela Vista, que tem uma população menor, também é um problema. Tem alguma coisa sentido castração, alguma coisa assim? Na verdade, até a gente foi oficiado agora recente pelo Ministério Público, né? Várias medidas, mas até onde eu não participei da construção do LOA, nada, então esse ano acredito que não conseguimos, porque não tem nem previsão orçamentária para uma medida, mas a gente já vem conversando até, de repente, fazer uma retificação para ano que vem incluir pelo menos castração, castrabus, né? Esses projetos, né? Porque nunca teve lá no município, né? E de fato a gente vai ter que sentar para pensar no assunto. Isso é um problema seríssimo, porque Sim. mas eu não gosto de cachorro, não sei o quê, mas daqui a pouco o cachorro te morde alguém Isso. da sua família e aí é um problemão. E se você que tem cachorro acha que o cachorro não vai morder ninguém, um dia ele É uma questão de morde. saúde pública, né? É uma questão de saúde pública, até pede sério. para a população, né, que quem tem seus cãezinhos, né, que Conscientização, né? que cuide para não sair na rua, né, para não atacar uma criança. Né, E castrem, né? Porque que castrem, você quer um cachorro, daqui a pouco tem 5. Exato. E daí faz o quê? Ninguém quer adotar. E, né, tem ali, então é isso. Por isso que aí acho que entra um trabalho importante da prefeitura, né? Obrigado, gente. Obrigado. Sucesso pra vocês e até a Obrigada, próxima. tenham um bom dia.